acho que eu tô voltando agora com esse 8 minutos mais ou menos, só para dizer que eu tô criando um outro podcast que vai se chamar Mães no Bidê, aliás, já se chama Mães no Bidê. E eu vou conversar com mais gente, vou parar com essa ideia de ser sozinha, de ficar 8 minutos e meio falando sozinha, porque de um tempo pra cá, eu dei uma mudada, sabe? Eu sempre gostei muito de ser autossuficiente, de fazer as coisas por mim e tal. Eu não tô mais gostando tanto assim, não, porque de repente você faz as coisas, elas não são tão boas, elas dão errado, e quem que tá lá pra te ajudar? Ninguém, porque você fez tudo sozinho, não é mesmo? Então, agora eu tô percebendo que fazer as coisas com gente legal é mais legal. Fazer as coisas com gente chata é mais chato. Então, eu tenho feito coisas legais com gente legal. O podcast, ele vai ser conduzido por mim, então eu que vou decidir algumas coisas tipo pauta, algumas coisas tipo não deixar a peteca cair, não deixar a conversa morrer, não deixar a audiência ficar entediada, embora isso seja às vezes, né, sei lá, inevitável e faz parte da vida, enfim. É bom também aprender a lidar com algum tipo de frustração. Mas a ideia de Mães no Bidê nasce de uma brincadeira que eu fiz, uma piada que eu fiz com a minha irmã e com a minha amiga, em que a gente estava sensualizando, dançando funk, e de repente a gente estava se achando realmente sensual, mas eu falei, gente, a gente está parecendo umas mães no bidê. Enfim, é uma imagem um pouco terrível, mas eu achei que ela tem um apelo. Porque a gente fala de duas coisas bem freudianas, né? Que é mãe e bidê, né? Então a gente junta aí uma coisa que é constante, né? Na história freudiana, que é a mãe, e outra coisa que é uma passagem, né? Do bidê, fase anal, enfim. Não sei por que eu estou começando esse assunto e já coloquei um negócio chamado fase anal na conversa. Eu tô aqui há 2 minutos falando. Esse podcast de 8 minutos mais ou menos nem tinha como dar certo, gente, porque 8 minutos mais ou menos é tempo demais para uma pessoinha sozinha falar. E ainda para lidar com essa ansiedade de as pessoas não estão mais te ouvindo, Liana. Por que você está gastando essa língua? Por que você está com essa dor na mandíbula de falar tão rápido assim? Sendo que já foi todo mundo embora. Esses dias eu estava ouvindo um podcast de muito sucesso e essas relações que eu tenho com podcast de muito sucesso são muito ambíguas, porque eu escuto e eu falo, eu podia fazer isso. Só que daí depois você vai ver, a pessoa faz isso com uma equipe. Daí você fala, eu podia fazer isso, mas eu ia me ferrar muito, porque eu ia ter que aprender a editar, baixar o programa de edição. Meu celular não tem mais memória nem para eu tirar mais uma foto. E eu ia ter que, não sei, talvez ser um pouco mais rica, talvez ter sei lá, pais assim, que tem um estúdio, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu fico pensando sempre que tem uma impossibilidade no meio do caminho. Então, entre mim e o sucesso, existe uma impossibilidade que não é minha. Claro, porque se fosse minha, eu poderia ir lá e retirá-la, mas não, não é minha. Então, eu fico só nessa sensação de ouço esse podcast com a sensação de que eu poderia fazer algo igual ou melhor, ou paro de ouvir para não ficar com a sensação de que, apesar de que eu poderia, eu não posso. Não sei se vocês entendem o que eu tô falando. Então, esse podcast de muito sucesso falou um dia assim: espero que a gente já tenha fidelizado a audiência. Aquilo me deu uma taquicardia, uma coisa. Porque eu já tô lançando, né, um podcast daqui a pouco. E eu pensei, gente, quer dizer então que além de lançar o podcast, eu preciso fidelizar a audiência. Ou seja, vocês precisam ouvir isso aqui por no mínimo alguns minutos para daí a gente contar alguma coisa, uma minutagem, uma visualização, ou não é visualizar, mas uma reprodução do podcast que as plataformas consigam contar por aí. Então, enfim, não sei quem ouviu, não sei quem ouviu. Aquilo foi me dando um desespero, um temor, um terror, um pavor, que eu pensei, o que eu vou ter que inventar em 3 minutos para a pessoa continuar me ouvindo, entendeu? Eu sempre confundo muito essas coisas com gostar de mim. E isso não é bom. Porque eu acho assim, se você não ficar ouvindo 5 minutos de eu falando sem parar, quer dizer que você não gosta de mim. E talvez você goste de mim, mas você não gosta de eu falando 5 minutos sem parar sobre absolutamente nada pré-determinado, sem nenhuma regra, sem alguma coisa que, enfim, interesse a alguém. Então, esse desabafo, esse fluxo de consciência, geralmente as pessoas cobram para ouvir, né? Isso se chama terapia, análise. Você fica falando 10 minutos, só que você sabe que a cada minuto que você está falando, você está pagando para a pessoa estar lá te ouvindo. Então, de repente, eu não sei, eu estou me sentindo um pouco roubando o dinheiro de vocês, pedindo para vocês me ouvirem por 8 minutos mais ou menos, sem cobrar nada.
E lá no fundo, eu tô querendo algum tipo de recompensa por estar aqui abrindo minha alma com vocês, sendo que, na verdade, vocês que deveriam estar me cobrando alguma coisa, porque essa é uma profissão que a gente fala, e a pessoa está lá sendo paga para te ouvir, né? Mas nesse momento de fidelizar a audiência, eu fiquei pensando, olha, se eu fosse alguma coisa um pouquinho mais ligada nesse mundo mercadológico, nesse mundo do marketing, nesse mundo do ser descolado, porém comercial, ao mesmo tempo em que faz publi e critica a publi, e ao mesmo tempo em que pode fazer o comercial da Americanas.com e continuar falando mal do capitalismo, se eu soubesse fazer essa medida, se eu soubesse, sabe, essa receitinha, tipo de, sei lá, 2 xícaras de farinha, mais 2 copos de leite, mais 3 ovos, igual a descolada capitalista, porém não o suficiente para não ser ouvida por pessoas que odeiam o capitalismo. Eu talvez conseguisse fidelizar a minha audiência. Eu vou precisar achar minha audiência nas pessoas que estão desajustadas, que elas não pertencem a lugar nenhum, que elas não têm seguidor o suficiente para fazer publi, ou até tem seguidor o suficiente, mas as publi que chegam são tipo fazer o comercial da Omo lá para ganhar não dinheiro, mas sim o pacotinho de Omo, né? Então, assim, essas pessoas talvez me escutem, porque talvez elas tenham esse sentimento ambíguo de querer fazer parte desse mundo, né? Em que as pessoas são descoladas mesmo, fazendo publi da Omo e das lojas americanas, mas ao mesmo tempo não perder a credibilidade ao falar sobre assuntos sérios. Ai, meu Deus, já foram 6 minutos e 30 segundos. E eu ainda tô patinando nesse começo, achando que ninguém tá me ouvindo até agora. E, gente, se vocês não estão me ouvindo até agora, vocês não vão falar isso que eu tenho para dizer, mas vai que em algum momento vocês voltam aqui e escutam, então eu entendo. Se você parou de me ouvir, eu entendo você, eu tô junto com você, eu não sei se eu me escutaria, mas talvez se eu tivesse me escutado, ou seja, se eu tivesse escutado alguém falando isso, eu pudesse ficar um pouco mais em paz, porque as pessoas falam muito, muito, muito das coisas que dão muito certo, sabe? E mesmo que elas não falem e fiquem falando, eu dei muito errado, de repente elas estão lá com uma roupa super legal e com óculos incrível, com corte de cabelo maravilhoso e morando num apartamento que, meu Deus do céu, você sequestrou quartos da Tok Tok para morar nesse apartamento. Não é possível que alguém tenha dinheiro para ter essa decoração. Eu sempre me choco com pessoas que têm apartamento próprio e decoração de Tok Tok, porque eu só compro as coisas na Tok Tok quando eu desço lá, todas as escadinhas, vou lá naquela sale e compro, sei lá, um jogo americano que custa cada um R$19,90, mas um sofá, um, um vaso, uma cama na Tok Tok, gente do céu, vocês são muito ricos. Meu Deus do céu, quanta inveja que eu tenho de vocês, que vocês são ricos, descolados, fazem publi da Tok Tok e ainda podem criticar o capitalismo selvagem. Agora já deu 8 minutos e eu fui.